bem-vindo ao canal Pro Leitura. Hoje nosso livro é Uma Menina Está Perdida no Século à Procura do Pai. Esse livro está sendo pedido pelo vestibular da UEL e foi escrito pelo Gonçalo Tavares, um escritor português. Muito bem, esse livro oferece um desafio. Essa interpretação do livro passa pelo período que corresponde ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos na Alemanha, num pós-guerra, destruição por todos os lados, e basicamente o Gonçalo quer trabalhar nesse livro a ideia das consequências da guerra na vida das pessoas. Isso é o mais importante para a gente começar a pensar o livro, o que acontece com as pessoas que vivem num país que passou por uma guerra, especialmente após a destruição, como se viu na Alemanha. Bom, a história ela tem como início o que a gente vai ver aqui na definição. A história toda se baseia nesse momento inicial. Marius encontra, perdida na rua, a menina Hannah, portadora de síndrome de Down, ou trissomia 21. Ela tem uma pequena caixa de fichas com uma série de instruções. Entre as poucas palavras que diz, Marius descobre que Hannah apenas quer uma coisa: ela está à procura de seu pai. A verdade é que Marius está em algum lugar na Alemanha, não se sabe onde. Ele está indo para algum lugar que também não conhecemos, mas no meio do tumulto da rua ele encontra uma menina que tem síndrome de Down. Ela é muito jovem, está sozinha, ele fica curioso por saber o que é que essa menina está fazendo sozinha, fica um tanto quanto preocupado por ela estar sozinha e não se sabe por que ele se sente mais ou menos responsável por perguntar quem é, para onde vai, do que precisa. Essa situação que o Marius vai viver, em princípio ela deve ser compreendida a partir de um conceito de situação kafkiana. Então, para explicar isso melhor, a gente vai entender assim: o Kafka é um escritor de língua alemã e escreveu, entre outras obras, um grande clássico da literatura universal chamado O Processo. Nesse livro, o que é que a gente vai perceber? O personagem ele não sabe por que ele está sendo processado e ele vai gastar toda uma grande parte da sua vida, vários e vários dias e meses procurando saber por que ele está sendo processado e ele não tem a menor ideia do que está se passando. Essa é a definição de uma situação kafkiana, ou seja, o sujeito vive uma situação indesejada com a impressão de que aquilo não pode ser real, mas de que de alguma forma está acontecendo, e isso causa no personagem um estado de perplexidade. É essa a condição do Marius. Ele está vivendo uma situação kafkiana, ele não sabe por que começa, não sabe como começa, e ele não tem a menor ideia de como é que isso vai acabar. Mas de qualquer forma, nós vamos começar a conhecer então uma obra que relata a situação de uma menina que está à procura do seu pai na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Um cenário de completa destruição, confusão, correria, pessoas completamente atormentadas, perturbadas. Como se deve levar em consideração também que após uma guerra aumenta grandemente o número de pessoas com neuroses, psicoses e obsessões, e é isso que nós vamos perceber no decorrer do estudo desse livro. O livro é bastante denso, bastante profundo, mas bastante interessante também. Então vamos começar a conhecer os nossos personagens, tá? O primeiro deles, então, a gente já falou um pouco, é o Marius. Ele tem uma história não contada, ele tem um futuro não contado, ninguém sabe de onde veio e nem para onde ele vai. E na verdade não tem nem como saber isso. Ele também não se sabe porque ele acolheu a menina, não se sabe porque ele tentou proteger a Hannah. Essa é uma informação que o livro não oferece. Talvez o Marius estivesse tentando dar um sentido para a existência e a menina veio a calhar nesse momento, ok? A Hannah, ela é completamente fragilizada. Primeiro, porque ela é uma menina. Segundo, porque ela está num país que passou por uma guerra. Outra, ela está na condição de alguém que tem síndrome de Down. Então ela está intelectualmente debilitada para poder julgar e avaliar a situação em que ela se encontra. E pior do que tudo isso, ela está abandonada. Ela não tem família e ela não tem nenhuma
pessoa que possa responder por ela. Ela está completamente perdida, então daí a gente perceber que o abandono é a grande condição inicial e posteriormente final da Hannah, ok? Juntamente com esses dois personagens que são os protagonistas, nós vamos encontrar um personagem chamado Joseph Berman. O Berman, ele é um fotógrafo. Ele anda para lá e para cá com uma câmera, uma maleta, e ele tem duas obsessões. Ele fotografa animais, milhares e milhares de fotos de animais, e ele também tem uma predileção por fotografar pessoas com deformidades físicas, especialmente as pessoas com trissomia 21 ou a síndrome de Down, que tem um formato do rosto muito parecido. Ele tem uma verdadeira coleção de fotos com pessoas nessas condições. Ele vai tentar inclusive tirar uma foto de Hannah logo na primeira vez, no primeiro momento que ele encontra, mas ele não tem autorização do Marius. Muito bem, Fritz Tam é um homem bastante estranho, de uma postura bastante curiosa. Ele mais os irmãos, né, dedicam-se a fixar cartazes lembrando a guerra. Não só com mensagens da guerra, mas como fotos de personalidades ligadas à guerra, inclusive de alguns nazistas importantes. Bom, Rafaela e Moebius são judeus. Eles são donos do hotel que fica em Berlim e é onde o Marius vai se hospedar com a Hannah. A curiosidade dos dois é que ela é muito gorda e ele é muito magro. Não se sabe muito bem o porquê desse contraste, pode ser que não signifique nada, mas a magreza excessiva de Moebius pode lembrar a condição dos judeus que viveram nos campos de concentração durante o regime nazista na Alemanha. Ok? Muito bem. Vitryus, ele talvez seja um dos personagens mais interessantes da história. Vitryus, ele é dono de um antiquário. Ele vai ser procurado pelo Marius para identificar um objeto lá que faz parte do enredo. E aí a obsessão do Vitryus, na verdade, é manter cadernos repletos de códigos numéricos sequenciais. Isso ele herda do pai, a mania dos números. Ele mantém um registro com diferentes sequências numéricas que têm que ser atualizadas diariamente, e ele tem o maior orgulho disso. Na verdade, essa obsessão de Vitryus dá a impressão de que ele tem algum controle sobre a realidade que o cerca. Agan Yosh é o nosso próximo personagem. Ele é bastante sinistro. O Yosh, ele tem um olho muito vermelho, como se tivesse sido ferido, um olho cor de sangue. E esse olho tem uma característica curiosa, ele é superdotado de visão microscópica. Então o Agan Yosh acabou se tornando um artista que é famoso, ele é conhecido, inclusive ele tem um cartão que se apresenta como um desenhista de pequenas coisas. Na verdade, textos microscópicos é o que ele é capaz de fazer com o potencial desse olho que enxerga muito, muito, muito coisas muito pequenas. Muito bem. O velho Terenzin, ele é um judeu que está hospedado no hotel do Moebius e ele acaba, num encontro com o Marius, falando para o Mário que existem no mundo 7 judeus que decoraram toda a história do século XXI. Uma coisa bastante assombrosa imaginar que alguém pudesse decorar toda a história do mundo. Mas o velho Terenzin, ele fala que 7 judeus foram escolhidos pela comunidade judaica e cada um deles decorou os fatos do século XX relacionados a todas as passagens mais importantes desse século. Ora, o que a gente vai ficar sabendo depois é que isso é uma verdadeira obsessão dos judeus por manter um registro pessoal e vivo da história que será passado para os próximos judeus candidatos a serem os homens história, para que não se percam esses fatos e que a história não possa ser mudada posteriormente para qualquer interesse de uma outra, ou desta ou daquela pessoa ou país. Muito bem, o velho Grub, ele é bastante secundário, ele é só um conhecido do Marius, é ele que vai receber o Marius depois que ele acaba cometendo um assassinato, mas isso aqui fica para o finalzinho da história, está de acordo com a conclusão do nosso texto. Já já a gente vai ficar sabendo, ok? Muito bem. O livro então começa com essa citação bastante
importante. É fundamental que se entenda e por isso nós vamos repetir isso. Marius conhece Hannah, uma menina de 14 anos com trissomia 21, numa rua qualquer da Alemanha pós Segunda Guerra. Ela carrega uma caixa com fichas. Essas fichas tendem a orientá-la no convívio social e nas necessidades pessoais, assim como orientação como se vestir, como se alimentar, como fazer a higiene pessoal, como se comportar em público e principalmente na presença de estranhos e entre outras necessidades básicas da Hannah. Essas fichas vão orientá-la no sentido de que ela possa ter uma vida social relativamente normal. O curioso observar é que o Marius, quando se depara com essas perguntas, né, que estão nas fichas, essas informações que estão nas fichas, o Marius se pergunta, mas até para uma pessoa, digamos, normal, é difícil dar respostas, como por exemplo, onde dói? Essa é uma pergunta difícil. O Marius diz, eu sinto às vezes uma dor incrível e eu não sei precisar aonde é que está doendo. Na verdade é uma questão que o sentimento não pode ser precisado, não pode ser localizado de uma forma tão simples assim. O Marius fica surpreso que o nível daquelas informações, daquelas perguntas é bastante elevado, até mesmo para uma pessoa que não tenha nenhuma limitação. Muito bem, este que você está vendo agora é um exemplo de um dos cartões que a Hannah traz com ela, fornecer os seus dados pessoais. Essa é uma espécie de treinamento que a Hannah recebeu numa instituição que nós também não sabemos qual é, né? Mas ela é levada, treinada, ela decora, ela aprende por repetição a dizer o primeiro nome, a dizer que ela é uma rapariga, a dizer o seu nome completo, a dizer o nome dos pais e irmãos, a dizer onde mora, em que escola está, a idade que tem, o dia e o mês do seu aniversário e a cor dos seus olhos e dos seus cabelos. Obviamente a Hannah não sabe tudo isso, ela mal consegue se comunicar, tem muito pouca coisa efetivamente que ela sabe dizer. Ok? Vamos lá. Nós vamos fazer agora um resumo dessa obra por capítulos. É interessante observar que na hora de montar esse romance, o Gonçalo preferiu dar uma estrutura bastante tradicional para a sua narrativa. É tudo muito organizado, tudo muito cronológico, tudo muito dentro de uma certa ordem, e isso facilita um pouco a leitura, embora o contexto, embora o conteúdo do livro, embora o enredo seja um pouco extravagante, na questão da narração é bastante tradicional, é bastante comum a narração que se faz na obra do Gonçalo aqui então. Vamos lá. O primeiro capítulo, o rosto, ele começa narrando o encontro do Marius com a Hannah. Eles conhecem nesse primeiro capítulo o fotógrafo Berman, né? O Joseph Berman, ele está numa espécie de confeitaria, ele acaba conhecendo o Marius e a Hannah, faz um primeiro contato, senta-se com eles, mostra as fotos que tem e ele pede permissão para fotografar a Hannah, mas isso é negado pelo Marius por razões óbvias. O Marius percebeu que aquilo era uma espécie de obsessão desse fotógrafo e achou melhor não deixar que a Hannah fizesse parte desse espécie de acervo estranho, no mínimo. Né? Muito bem, ao conversar com Hannah, Marius descobre que o pai pode estar em Berlim, e aí sai dali com Hannah, desse primeiro momento que eles estão juntos, comendo um bolo nessa padaria ou confeitaria, e eles vão sair com destino à estação para irem até Berlim. Ok? Na estação, eles acabam conhecendo um sujeito estranho, que é o Fritz Tam, né? É o homem que se dedica aos cartazes relativos à Segunda Guerra. Não só ele, mas os seus irmãos também, que ele cita ali naquele momento, eles passam o seu tempo, eles gastam muito do seu tempo fazendo cartazes, colando cartazes, falando das coisas que acontecem ou que aconteceram na Segunda Guerra, das personalidades que participaram da guerra. Ele faz uma verdadeira tarefa de reavivar a memória das pessoas para os horrores que a cidade passou quando da guerra. Eles acabam então despedindo-se do Fritz e acabam chegando então a um hotel que lhes foi recomendado. Esse hotel ele tem dois proprietários, a Rafaela, casada com Moebius, os dois são judeus, e os quartos desse hotel eles são quartos muito estranhos, porque em vez de números, eles têm nomes de campos de concentração. E
tanto o Marius quanto a Hannah vão ficar no mesmo quarto. Ele diz que a menina é filha dele, portanto não há nenhuma suspeita de nenhuma outra intenção da parte dele. Eles vão ficar num quarto chamado Auschwitz, o mais famoso dos campos de concentração. Quando Marius finalmente consegue um pouco de calma e tranquilidade, ele pergunta para Hannah qual é o nome do pai, e ela responde de uma forma bastante incrível. Ela diz: se eu disser, arrancam-me os olhos e me cortam a língua. O que será que o pai da Hannah significa? O que será que ele fez? Quem é esse homem? E por que será que a Hannah tem tanto medo de dizer o nome do pai? Muito bem. Subir e descer é o quarto capítulo da obra. Marius encontra na caixa que Hannah possui com as fichas um objeto que parece fazer parte de um relógio, de um maquinário, qualquer equipamento que ele não consegue identificar. E aí ele decide visitar um antiquário que está na cidade, que funciona ali em Berlim, e eles vão procurar nesse antiquário saber do que é que essa peça faz parte, realmente qual é o objeto que compõe com essa peça, o que poderia ajudar a identificar a profissão, né? Poderia saber se assim a profissão do pai da Hannah, de alguma forma tentar localizá-lo. Vitreus é o proprietário da loja, ele não sabe que objeto é aquele, ele pede um prazo, ele diz: voltem daqui a alguns dias, eu vou tentar achar, vou ver se eu descubro. O Vitreus então mostra para o Marius nesse encontro que ele tem cadernos e mais cadernos cheios de sequências numéricas absurdamente sequenciais, absurdamente, obsessivamente controlados diariamente. O avô fazia isso, o pai fazia isso, e ele acha que isso é uma boa maneira de ter controle sobre a vida, sobre os fatos, sobre os dias. É uma espécie de obsessão que tem aí o Vitreus. Bom, acabado esse encontro, ambos voltam ao hotel, Marius e Hannah. E aí, Rafaela e o marido, o Moebius, eles explicam para o Marius que o hotel ele é totalmente estranho, a planta é muito esquisita, porque eles seguiram exatamente os planos dos campos de concentração. A estrutura é confusa e os nomes dos quartos são nomes de campos de concentração, para que eles consigam assim nunca esquecer dos horrores da guerra, especialmente aquilo que os judeus sofreram com os nazistas. Bom, voltam depois então de alguns dias ao Antiquários, e o Vitreus com esses cadernos numéricos explica para ele, para o Marius: não há qualquer objetivo numa corrida de resistência. Ou seja, não estou querendo chegar a lugar algum, só estou querendo manter-me vivo, estou tentando manter-me hábil, estou tentando manter-me consciente de que eu existo, e fazer essa sequência numérica nos cadernos é uma espécie de maneira de manter-me consciente de mim, consciente da minha vida. Eles retornam ao hotel ainda sem respostas, e eles não terão respostas. Infelizmente, nada vai ajudá-los a encontrar o pai da Hannah. Muito bem, nessa noite Marius tem um pesadelo. Ele sonha com diversos jovens, todos portadores da síndrome de Down, e eles estão todos cavando um enorme buraco. Ok? Muito bem. Capítulo 8, no hotel, eles voltando dessa visita do antiquário, eles chegam muito tarde ao hotel, já está escuro, e aí eles acabam se perdendo, porque as luzes do hotel foram apagadas por uma medida de economia. Obviamente no pós-guerra não há disponibilidade para se gastar tanta energia assim, e ao tatearem lá pelos corredores procurando seu quarto, acabam batendo na porta de um judeu chamado Teresin. O seu Teresin vai fazer amizade com eles e acaba se tornando quase que aí um amigo dos dois, tanto do Marius quanto da Hannah. O Moebius, depois que localiza o Marius e o ajuda a chegar até o seu quarto, ele acaba mostrando para o Marius que ele tem nas costas várias vezes tatuada a palavra judeu em diferentes línguas. E ele explica isso, que na cidade onde ele morava, judeus começaram a ser espancados, e os judeus estavam com muito medo de serem vítimas das agressões. E ele decidiu então fazer uma coisa bem diferente. Ele falou: não, vou tatuar nas minhas costas várias vezes o nome judeus em várias línguas, para que quem me achar tenha certeza que eu sou um judeu, e se tiver que fazer alguma coisa, que faça. Então Moebius toma uma atitude muito corajosa de assumir a sua condição de judeu na Alemanha, especialmente na Alemanha nazista. Ok? Muito bem.
Marius está andando na rua com Hannah, andando meio que perdido, procurando ter alguma informação, tentar ver se a Hannah reconhece algum lugar, ou alguém a reconhece, ou até o próprio pai pudesse reconhecê-la. Ele acaba encontrando um homem, né? Esse homem está tentando oferecer para ele um animal morto, uma espécie de doninha. Esse animal tem o nome de Marta. Esse animal está morto, está no gelo ali, possivelmente ele foi atropelado. Esse homem tinha o olho muito vermelho, um dos olhos absolutamente vermelho, como se estivesse, né, todo ensanguentado. E esse olho ele tem um talento muito especial. Esse olho ele enxerga muito bem. Esse olho ele consegue ver coisas minúsculas. E a partir daí, então, esse nosso homem do animal morto é o Agan Yoshi. Ele mostra para o Marius que ele tem um talento, é fazer coisas minúsculas com esse talento especial do seu olho. Muito bem. O velho Terecin. Aí já o Marius voltou ao hotel, ele acaba contando para o Marius que ele tem uma obsessão, né, com o peso do seu quarto. Ou seja, tudo que ele possui não pode pesar mais do que a metade do seu peso. E o Marius pergunta, mas por quê? Por caso de eu precisar fugir. Já acabou a guerra, as coisas estão começando a se reorganizar, mas o velho Terecin tem um princípio de vida. Não carrego comigo nada que pese mais do que a metade do meu próprio peso, daí que eu posso sair e eu posso ir embora para qualquer lugar a hora que isso se fizer necessário. Deu para perceber a tensão em que vive esse senhor, o seu Terecin, ok? Marius vai dormir, tem um outro pesadelo, e agora não só crianças com síndrome de Down estão ali, mas ele também tem um rosto, ele se vê com o rosto de quem tem a síndrome de Down. No caso de Hannah, isso representa uma situação de abandono completo, de necessidade, de carência. Mário talvez esteja aí se vendo tão carente, tão sozinho e tão abandonado quanto a própria menina que ele está tentando ajudar. Ok? Terecin, o velho judeu do hotel, acaba contando também para o Marius a história dos 7 judeus que decoraram todos os fatos do século XX. Parece uma aberração, parece uma coisa estranha, de outro mundo, mas é exatamente isso. 7 judeus se dispuseram a decorar todos os fatos relativos ao século XX, talvez porque o século XX seja um dos séculos mais importantes da nossa história, especialmente da história recente, as 2 grandes guerras, a tragédia da Segunda Guerra, o fenômeno do nazismo na Alemanha, a agressividade, a violência com que se tratou, né, esses judeus aí, fez com que esses judeus se tornassem desconfiados da história que os homens contariam sobre o século XX no futuro e decidem decorar todos os fatos. Obviamente há um quê de obsessão, uma espécie de neurose envolvendo essa escolha, essa atitude. Bom, no final, Terecin acaba contando para o Marius que em Moscou um desses judeus acabou enlouquecendo, teve um surto psicótico e foi pego na rua declamando em voz alta todos os fatos que ele se lembrava de memória ocorridos no século XX. Imagina a confusão que deve ter sido isso lá, né, em Moscou. Muito bem. Agan é o artista do olho vermelho. Ele conta para Marius que ele conhece Joseph Berman, que trabalhou inclusive para ele. E os dois acabam ali numa conversa muito informal, concordando que o Berman ele é repulsivo com as suas obsessões. Agan então faz uma acusação seríssima contra Joseph Berman. Ele diz que ele é um torturador de cães. Diz o Agan que esse Joseph Berman mantém cães na sua casa e que ele machuca, que ele fere, que ele amputa esses cães para ter como registrar esse horror desse sofrimento desses animais que ele tortura com o maior grau de sadismo do mundo. Marius fica furioso com isso, já não gostava muito do Berman e agora sabendo pelo Agan que ele é um torturador de animais, então ele ficou muito mais bravo. Na verdade isso vai ter uma consequência terrível. Bom, Marius está andando de trem, não se sabe bem para onde ele está indo, mas ele está no trem com Hannah e eles estão simplesmente cansados já de procurar sem nenhuma
nenhuma novidade, ninguém procura por Hannah, Hannah não consegue se lembrar de ninguém, e aí Marius faz então aquilo que fez João e Maria na historinha. Hansel e Gretel são as versões, né, de João e Maria na história que se conta na Alemanha. Eles foram jogando migalhas de pão para tentar saber como voltar para a floresta. E Marius tenta fazer o jogo inverso, ele vai jogando as fichas pela janela do trem, supondo que se o pai de Hannah encontra uma dessas fichas, então ele vai seguir essas fichas até chegar onde quer que eles estejam, que nós também não sabemos onde é. Muito bem. Quando eles acabam entrando, então, descendo do trem, descem para tomar um lanche, eles vão para um café, Berman aparece nesse café. E aí o Berman começa a conversar com o Marius e Marius sente nele uma fúria crescente. Ele começa de forma odiosa ali, desejar mesmo socar, né, bater no Berman justamente por causa da coisa da tortura dos animais. Ele vai até o banheiro e o Berman o segue, vai conversando com ele, contando coisas da sua prática, querendo mostrar novas fotos. E lá no banheiro então o nosso amigo Marius, ele surta e ele começa a espancar violentamente o Joseph Berman a ponto de matá-lo. De tanto bater, Berman acaba sendo assassinado pelo Marius. Marius se limpa do sangue das mãos, pega a Hannah, monta de volta aí no trem e volta para o hotel. Muito bem, juntam todas as suas coisas, o Marius ele acaba descobrindo que já estão falando na cidade desse assassinato, um homem foi espancado até a morte, e ele acaba voltando até a casa de um amigo, né, o seu amigo Grupp, um conhecido de Marius, e eles dormem lá, tanto o Marius quanto a Hannah. Muito bem, vamos fazer uma... Marius e a Hannah saem do hotel e vão até a casa de um velho conhecido do Marius, o Sr. Grupp. Lá nessa casa desse amigo eles dormem e depois Marius decide voltar a Berlim. Muito bem, quando ele volta a Berlim ele procura Hagan, o artista lá do olho vermelho, e ele conta que ele matou Joseph Berman e que ele agora gostaria de ir até a casa dele para, se possível, ver os cães, soltar os cães ou salvar os cães, se houver ainda essa possibilidade. Muito bem, o que ele vai ouvir do Hagan Yoshi é assustador. Hagan confessa, na verdade, que era tudo uma mentira. Só inventei a história para que você ficasse com raiva do Berman, porque eu não gosto dele. Imagine só, Marius mata uma pessoa acreditando ser ela um sádico torturador de animais, e isso não passava de uma bobagem da cabeça do artista Hagan. Deu para perceber que nessa história ninguém é muito normal, ninguém está muito bem para se dizer, puxa vida, essa pessoa está sabendo o que faz da própria vida, ou está sabendo como conduz a própria vida. Na verdade está tudo tão confuso que o Marius nem consegue entender bem isso. Muito bem, passam depois pelo hotel, passam pela casa de Vítrios, e o Marius então pega na mão da Hannah e decide, vou andar para qualquer lugar. Não tem o rumo certo. Parece que não teve desde o começo da história. Parece que não havia um lugar para ir. Havia a ideia de que se podia encontrar o pai de Hannah, mas isso até agora não aconteceu. Marius então decide andar com Hannah sem rumo pela cidade. E ao virar uma esquina se deparam lá com uma multidão que vem marchando em sua direção com gritos, gestos ameaçadores. Marius não entende o que é aquilo, ele tenta esperar para ver do que se trata, e na verdade aquela multidão não tem nada a ver com eles. Aquela multidão está protestando, sabe-se lá em favor ou contra o que, nada disso fica muito explicado. O que interessa é que a multidão vai passar por Marius e por Hannah, e quase que como uma onda eles vão sendo levados e arrastados por aquela multidão. Nessa confusão, desse tumulto, o Marius sente que a mão de Hannah se solta da sua. E essa mãozinha some e ele não percebe mais a presença de Hannah. E aí a gente fica pensando, nossa, ele vai entrar em pânico, porque até agora ele estava ajudando a menina a tentar achar o pai, mas acontece que Marius sente a sua mão livre e ele sente uma terrível leveza, uma terrível condição de liberdade que ele próprio havia se privado de ter desde quando conheceu a menina Hannah e tentou ajudá-la. Marius não procura Hannah, ele simplesmente segue com a multidão
não tem mais que procurar ninguém, ele nem tem que proteger ninguém. Hana se foi, Hana se perdeu no meio da multidão. O que vai ser da Hana? Não sabemos, nem o Marius quer saber. Na verdade, não tem como pensar como que alguém perdido pudesse ajudar alguém perdido. Todo mundo perdido só podia dar nisso. A história termina assim, dessa forma um tanto quanto decepcionante. A gente imaginava uma história edificante, de encontros, não, só que não é assim. Gonçalo Tavares, ele não quer pintar um mundo colorido, um mundo otimista em que todas as coisas dão certo. Essa é a grande realidade da história da menina Hana e do Marius. Os dois continuarão perdidos, sem nenhuma possibilidade de se encontrarem. Mário agora só quer andar e gritar, e não parar nunca. Não parar porque dá a impressão aí então que você está vivo, que você está se movendo, que você existe. Muito bem. Olha o que disse o jornalista Nuno Ferreira Santos, alguém aí que estudou essa obra logo no seu lançamento. O comentário do Sr. Nuno Ferreira Santos é o seguinte: esse romance de Gonçalo Tavares ganha contornos fantasmagóricos e irônicos. Um retrato a um só tempo abstrato e absolutamente tocante sobre as verdadeiras vítimas da guerra, as pessoas comuns, aquelas mais fragilizadas, que de repente se veem à margem de todos os acontecimentos. E aí nós chegamos ao fim da nossa história. Então não se esqueça, a situação vivida por Marius é uma situação kafkiana, é uma situação de absoluta perplexidade. Não se sabe de onde veio, nem para onde vai, não tem nenhum sentido, absolutamente nada do que se viveu em todo esse enredo, e a história termina exatamente como ela começou. Marius perdido e Hana perdida. Vale a pena ler o romance, embora ele seja um pouco perplexo, um pouco difícil, um pouco tenso. É um romance muito bem escrito, muito bem cuidado, que valeu aí para o nosso amigo Gonçalo alguns prêmios e o reconhecimento como um grande autor, ok? A gente fica por aqui, um grande abraço. Finalmente, não se esqueçam, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. O livro é de extrema importância, está no vestibular da UEL, e eu desejo a todos vocês uma boa prova e que a aula possa ajudá-los a fazer um trabalho melhor nos seus exames, ok? Sem mais, muito obrigado, até logo.